O que é o Mídia Verso e o Mídia Studios no geral? Véi, eu vou aproveitar que o canal principal ele tá já com os vídeos garantidos, pelo menos para essa semana, e vou vir aqui nesse canal secundário explicar para vocês o que é o Mídia Verso, Mídia Studios e, enfim, essa palhaçada louca aí, essa fanficagem que eu decidi voltar a fazer. Bem, quem me acompanha lá no canal principal sabe que eu postei um vídeo falando a respeito das mudanças que iam acontecer lá naquele canal e aqui também. E lá eu falo que eu ia voltar a trazer o tipo de conteúdo referente ao que eu produzia lá na época da pandemia, em 2020. Na verdade foi mais em 2021 e um período ali, no caso acho que no primeiro trimestre de primeiro semestre de 2022. Que é justamente isso de pegar só os trailers dos filmes da Marvel e cenas e por pessoas aleatórias, geralmente pessoas que eu conheço, pessoas que são minhas amigas, como respectivos personagens. Lá naquele vídeo também eu acabei mostrando o trailer de Thunderbolts, mas trocando os personagens ali por, enfim, outras pessoas. Por exemplo, eu coloquei o Nação Transforma, que é o Kleber, como a Helena Belova, e o Caleb como o agente americano. Então, isso já é uma coisa que eu fazia há muito tempo e eu decidi voltar a fazer. Mas, como que isso surgiu? Por que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo? Bem, se não me falha a memória, ali em final de 2020 ou início de 2021, não vou lembrar agora certo, o Marco, em uma live uma live que ele participava lá naquele sitezinho roxo de lives, ele começou a cantar, começaram, na verdade, eles começaram a falar, se não me engano, a respeito da abertura do Espetacular Homem-Aranha, né, do desenho do Espetacular Homem-Aranha. E ele falou assim: se alguém pegar esse trecho, isso, eu vou cantar aqui. Se alguém conseguir pegar esse trecho e fazer com que eu cante lá a abertura, eu vou reagir, eu vou deixar o like, compartilhar com os amigos e reagir no meu canal. Aí eu falei assim: pô, eu vou tentar fazer. E eu fiz. Eu acho que ainda tem um vídeo salvo. Se eu ainda tiver o vídeo salvo, vou mostrar ele pra vocês. Mas eu fiz o vídeo, mandei pra ele. E, enfim, ele não reagiu no canal, mas ele reagiu lá nessa live aí que tava participando aí com outras pessoas. Então, naquilo ali foi quando começou o famoso Marco Aranha. Então podemos dizer que o primeiro filme, por assim dizer, do meu universo cinematográfico foi justamente o Marco Aranha. Aí depois, acho que eu fiquei um tempo sem fazer conteúdo disso. E o próximo, a minha próxima vítima, por assim dizer, foi o youtuber, na verdade, não, enfim, um criador de conteúdo de Transformers que, enfim, não está mais entre nós, né? Ele parou de postar conteúdo. Na verdade, ele apagou todos os vídeos no canal, etc. Então, eu não vou falar aqui, mas foi esse segundo aí que foi justamente o Media Kaito. O Media Kaito, que era enfim, uma paródia de WandaVision, WandaVision. E a partir dali, cara, dali em diante foi um montaréu de coisa. Teve o Capitão João, que era o João MH Reviews, como. Não, minto, perdão. Primeiro foi o Capitão. Não, acho que tá certo. Tá certo, o João MH Reviews foi logo depois, só que ele não era o Capitão João. Ele era o Falcão, então era só o João, o nome. Aí tinha o Soldado Invernal, que era um outro cara que eu conheci na época, que era o Green God Gamer. Então era. Esse é Falcão e o Soldado Invernal era João e o Gringore Invernal. Se eu não me engano, originalmente, a primeira vez que eu fiz isso, eles eram personagens trocados. O Gringore era o Falcão e o João era o Soldado Invernal, mas eu decidi trocar depois. Aí veio o Capitão América, que era também o Samuel, que eu conhecia lá na época. E ele botei ele como Capitão América, enfim. Aí o Marco também acabou voltando pra isso, mas em vez de ele ser o Homem-Aranha, eu botei ele como sendo o Tony Stark. E, bem, tem outras pessoas também, como por exemplo a Viúva Negra, que era o Luiz Moura. Enfim, eu nem sei se eu posso estar falando o nome dessas pessoas aqui, mas eu acho que posso sim, porque a maioria tem canal, então
não tem por que eu não dizer. Claro que a maioria parou de postar vídeo, mas fazer o quê? Acho que é só isso. A graça era eu pegar essas pessoas aí, esses meus amigos da época, e botar como respectivos personagens. E a maioria curtia isso, achava engraçado. Se eu não me engano, o João ele veio até mim e falou. Na verdade, acho que eu apresentei uma ideia pra ele, ou ele veio até mim, não sei. Mas ele falou assim: Ah, bota o Transformers Collection como máquina de combate e os Partes Siqueira como Pantera Negra. Eu acho que eu tinha. Eu acho que eu tinha invertido de início. A ideia era botar o Transformers Collection como Pantera Negra e os Siqueira como máquina de combate. Mas aí ele veio e falou, não, eu acho que fica melhor assim. E realmente ficou legal assim, porque enfim, os Siqueira, ele. A foto dele, o Cheeto, é um felino, o Pantera Negra também é um felino, então acho que ficou melhor. Ficou melhor assim. Aí, tipo, tem também os vilões, né? Que, por exemplo, o grande vilão, assim, que eu lembro que eu gostei muito é que o Thanos era o YouTube, o Ultron era o Google. E acho que eu só parei nesses dois vilões assim. Eu acho que o resto não teve um grande impacto. Mas uma coisa que você precisa saber é que os Vingadores originais, né? Que é o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Hulk e acho que o Thor. E o Thor também. Esses Vingadores aí originais, por assim dizer, todos eles têm sim pessoas já garantidas desde lá da época. Menos o Hulk, que eu tive que trocar a pessoa por motivos aqui que eu não vou falar que eu acho que não veio ao caso. Mas todas aquelas pessoas, todos esses personagens aí que eu falei, tem sim pessoas lá garantidas. Eu vou citar aqui: o Gavião Arqueiro é o Autobotil, o Capitão América é o Samuel, o Homem de Ferro é o Marco, eu esqueci o resto. O Thor é o Lego Transformers BR e o Hulk. Bom, eu ainda tenho que ver quem vai substituir ele, mas na época era uma pessoa, mas aí eu tive que trocar por enfim. Aí, tipo, tem o Doutor Estranho, tem o Homem-Aranha do Tom Holland. Enfim, eu tenho sim uma galeria completa. Se você for, acho que se vocês forem pegar toda. Eu acho que até a fase 3 da Marvel, eu tenho sim personagens garantidos. Não são todos, mas alguns sim eu tenho. Eu não tenho todos os Guardiões da Galáxia garantidos. Eu tenho quem vai ser o Peter Quill e quem vai ser o Rocket. Mas, por exemplo, o Groot, eu lembro que na época eu tinha sim uma pessoa, mas acho que eu troquei ela depois. Mas enfim, agora os Eternos eu também tenho alguns definidos, o Shang-Chi eu também tenho, mas por exemplo, a Kate Bishop eu não tenho uma pessoa ainda definida, a América Chaves eu também não tenho, a Miss Marvel, a She-Hulk, todas essas produções que eu acho que vieram de 2022 pra frente, eu não tenho pessoas definidas. Então, só para resumir aqui, o Mediaverso, Media Studios é basicamente uma grande fanficagem ou, por outro lado, uma grande pirrada é, de amigos da época. Novamente aqui, a maioria gostava, algumas achavam nada a ver. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui muito absurda, mas o Google Troll ele falou que, enfim, quando eu mudei de conteúdo para fazer esses vídeos aqui mais desse jeito, ele falou que o meu canal ele tinha ficado muito melhor agora do que era antes, porque, enfim, eram umas cabeças flutuantes. Aí, recentemente, esse ano, eu voltei a falar com ele. Eu acho que foi esse ano também. Não lembro agora exatamente, mas eu acho que foi esse ano e ele falou assim: Ah, não, seu conteúdo agora tá melhor porque antigamente era só umas cabeças flutuantes e era. Enfim, eu não lembro exatamente o que ele falou. Mas aí, ele foi lá e. Enfim, ele me inspirou, ele me deu. Ele acendeu uma luz assim na minha cabeça e falou: Por que não voltar a fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Agora que temos novas pessoas, agora que meu canal tá maior do que era antes, eu acho que sim, uma boa ideia eu vir aqui e voltar a fazer esse tipo de conteúdo aqui. Claro que não vai ser no canal principal, porque eu estarei misturando os conteúdos, mas acho que aqui no canal secundário eu acho que vai ser um pouco melhor, porque o canal meio que reserva ali. Aí se eu perder esse canal aqui, eu não tenho tanto problema assim quanto o primeiro. Claro que eu vou sim criar outro, mas devo criar um outro canal para deixar só reserva ali, aí qualquer coisa eu aviso vocês. Mas, novamente aqui, Media Studios, Mediaverso é uma grande piada que eu criei com algumas outras pessoas que indiretamente também criaram isso, tá? Beleza? Ainda tô vendo. Era pra ter saído sim. Acho que esse vídeo aqui vai estar saindo numa quarta-feira, ou enfim, nessa primeira semana de junho, não sei, mas eu
Era pro trailer de Quarteto Nada Fantástico já ter saído, já tá pronto, mas por problemas técnicos envolvendo meu telefone e também porque essas últimas semanas foram muito cheias de conteúdo, tanto de Transformers quanto de Fortnite, eu acabei por não conseguir editar o vídeo a tempo e para postar ele no final de maio. Mas aqui agora em junho ele deve sair. Não sei se é essa semana agora ou na próxima, mas ele deve sair sim, tá? Eu também não demorei tanto para editar o vídeo por conta de problemas de saúde mental, tá? Então, acho que eu consegui explicar aqui o que é de fato o Media Studios, o que é essa lambança toda, essa fabricagem. Quando tiver, claro que eu vou continuar assim trazendo conteúdos em relação a isso. Vocês podem ficar tranquilos. Eu só preciso de um telefone novo, que aí, sei lá, eu acho que toda semana deve ter vídeos do Media Studios. Não vou garantir isso, se eu realmente conseguir um telefone novo, não vou garantir, mas a ideia é essa, tá? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre o que é Media Studios, você pode deixá-la aqui nos comentários que eu vou responder todas as suas dúvidas. Beleza? É isso? Valeu? Falou!